Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Mas eu só li isso aí, preciso ficar com a parte inicial do versículo 9. Isso aqui o Senhor está dizendo para quem, olha pastor, para quem literalmente não crê, né? Essa pedra angular, ou a pedra de esquina, algumas Bíblias vão falar sobre a pedra de esquina, que é Cristo, né? Só que no versículo 9 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. Fecha teus olhos. Deus, fala conosco. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Levanta uma das mãozinhas e diz: Deus, o que vier de ti eu recebo. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. Quero falar um pouquinho sobre sacerdote. Preciso te levar em Levíticos, lá no capítulo de número 6. Levíticos 6, a partir do versículo de número 8. Na revista atualizada, que é essa versão que eu estou lendo, vai ter uma diferençazinha com a do Data Show, mas você vai conseguir se localizar assim mesmo. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos. Deixa eu parar um pouquinho aqui na leitura. Dá ordem a Arão e a seus filhos, porque eram sacerdotes. Então, Deus fala com Moisés ordens a serem dadas para os sacerdotes. Bem, você entende isso? Por favor, diga amém. Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã. E nele se manterá aceso o fogo. Você me ajuda? O fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto, e sobre o altar e a porá junto a este. Versículo 11. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E aí o versículo 3 vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre, e não se apagará. Através de Moisés vem uma ordem dos céus, e diz o Senhor para Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos. Vou explicar como é que eu quero que seja feito. A minha função, Moisés, é de dizer que o fogo não vai apagar. Esse fogo vai permanecer aceso no altar. Mas a função dos sacerdotes é seguir algumas prescrições. Dentre elas, a sua roupa. E quando o sacerdote queimar o novilho, queimar o holocausto, ele vai pegar e levantar essa cinza. E vai, depois de tudo consumido, e depois vai levar essa cinza para fora do arraial, no lugar limpo.
E aí a Bíblia diz: e o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Está falando com os sacerdotes, os filhos de Arão, os 2 filhos de Arão. E é interessante aqui, irmãos, que Deus determinou para algumas pessoas, dentre uma multidão, e Deus determinou alguns com a função de sacerdote. E Levíticos mostra isso com muita grandeza e com muita preciosidade nas Escrituras. A importância disso aqui, a importância dessa palavra, a gente vê a importância que tinha um sacerdote, a tribo de Levi. E eu ouvi algo essa semana que eu queria compartilhar com vocês. Aonde aquele pregador, me contaram, eu não vi a mensagem, mas me passaram, Yosef alguma coisa, e ele declarava assim: olha, se as igrejas, os trabalhadores soubessem, entendessem a preciosidade que é simplesmente limpar o altar, ia fazer fila, se renovando, dizendo: pastor, me permita estar lá e limpar o altar do Senhor. Mostrando que do altar de Deus vem maravilhas tremendas para a vida da pessoa que simplesmente entende a importância. E ele fala do altar da igreja, literalmente, a importância dessa limpeza de altar. Mas quero te dizer que quando falamos em altar, podemos também falar do altar do Senhor. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus, e esse altar precisa estar limpo. Não pode ter nada aqui dentro. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: não pode ter nada aqui dentro. Talvez hoje seja amanhã de estar limpando aqui. Fala para a pessoa do teu lado: ó, não pode ter nada. Fala. Mas pastor, pergunta assim: mas pastor, cadê o sacerdote? Faz assim, ó. Está aqui, ó. Vós sois raça eleita e sacerdócio real. Esse privilégio hoje é teu. Outrora, dos filhos de Arão, hoje, através de Cristo Jesus, foi dado a mim e a você a função de sacerdote, a função de manter a lenha no altar a cada manhã. Então, por favor, você precisa dizer para o teu irmão que dá trabalho. Fala com ele assim: dá trabalho. Fala assim: não pode ser de qualquer maneira. Fala. Quando você entende isso, querido, que dá trabalho e que não pode ser de qualquer maneira, a lenha não pode estar úmida, e que você se propõe a pegar essa lenha e levar, primeiro que depois de consumido, você precisa tirar o que sobrou, as cinzas. E mais, Deus manda colocar as cinzas fora do arraial, mas não é em qualquer lugar, joga não, num lugar limpo. Em outras palavras, eu recebi a adoração, eu recebi o sacrifício. Essas cinzas são cinzas sim, mas são cinzas de sacrifícios que foram recebidos por mim. Não é jogar, é colocar fora do arraial, no lugar limpo.
E a Bíblia diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Aonde quer que tu esteja, o fogo sempre arderá sobre o altar. O fogo não vai se apagar. Para onde quer que você vá, o fogo sempre arderá sobre o altar. Então não há desculpa. Pode ser que tu possa estar se achando frio, espiritualmente falando, mas Deus hoje manda te dizer que o fogo sempre arderá sobre o altar. E se está frio é porque está faltando lenha. E se está faltando lenha, o culpado é você. Vós sois sacerdócio real. Esse privilégio não adianta lançar no ministério de louvor, não adianta lançar nas costas do pastor. Esse privilégio é teu, é meu, de pegar a lenha hoje, a cada manhã, depois das cinzas recolhidas, saber que aquele foguinho ainda está lá consumindo, e quando eu coloco a lenha, novamente começa a arder o fogo de Deus. Por isso eu acredito que quando eu estava aqui no altar, Deus me dava o altar, é um lugar de sacrifício. O altar de Deus, repita comigo: o altar de Deus é um lugar de sacrifício. Eu vim de uma igreja, querido, há muitos anos atrás, talvez agora fosse te passar um envelope e dizer para você que você tem que dar a tua casa, teu carro. Mas o que adianta dar a tua casa, teu carro, dar tudo quanto tu tem, se tu não consegue oferecer a tua vida? O maior sacrifício Jesus se deu por mim e por você. Hoje o que Ele quer de mim e de você é basicamente o meu melhor, o teu melhor, o melhor do meu tempo, o melhor da minha dedicação, mantendo sempre esse fogo aceso da maneira que é devido. Ei, a função de estar aceso vem de Deus, mas a função de fazer essas chamas se propagarem é tua. Significa declarar para você, para mim, que há uma garantia de que o fogo não vai se apagar, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Pastor, me explique isso melhor aí. A Bíblia fala em Apocalipse, lá no capítulo 3, versículo 15 em diante: quem dera se fosse quente ou frio, todavia és morno, e morno estou ao ponto de vomitar da minha boca. Quem dera se fosse frio ou quente. Por que Deus faz a comparação do frio com o quente e fala do morno? O morno ele abomina. Significa que o morno é aquele que um dia foi quente. Você me entende, por favor? Já expliquei isso aqui. O morno é aquele que um dia foi quente e que nunca mais tornará a ser frio. Que é isso, pastor? O impacto da presença de Jesus é tão grande na minha vida, na tua, que me muda, te transforma de uma maneira inexplicável. O frio e o quente são comparados. Quem dera se fosse frio ou quente. Por quê? Que Jesus se revela a João na ilha de Patmos e compara o frio com o quente. Por que ele faz uma coisa dessa? Compara, quem dera se fosse frio ou quente. Porque ele sabe que o frio torna-se a ser quente quando o Espírito decide: chegou a tua hora. E ele muda, transforma uma temperatura na outra. É como um estalar de dedos, um piscar, dê-me a tua atenção, um piscar de olhos. O que está frio torna-se a estar quente rapidamente, quando Deus quer. E o morno, pastor, e o morno, Deus. Quem dera se fosse frio ou quente, todavia és morno, e morno estou ao ponto de vomitar da minha boca. O morno é aquele que um dia foi quente, mas está morno. Por que está morno, pastor? Porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo, pois, versículo 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, sempre, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, sobre ele queimará as gorduras. O fogo está aceso,
Mas cabe a mim e a você, com a lenha escolhida, colocar para que a propagação desse fogo aumente. Interessante é que com Elias não foi dessa maneira, né, irmãos? Elias lança um desafio aos 450 profetas de Baal, não tinha fogo nenhum, e diz: ó, o Deus que enviar fogo dos céus, esse será o Senhor. Amém, amém. Então vai lá, vocês, 450 profetas de Baal, chegou a vez de vocês, vai. Aí a Bíblia diz que eles ficaram lá, se retalhavam. Aí por volta do meio-dia, Elias começa a zombar dele. Grita mais alto, fala mais alto, pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo. Ele já sabia que o Deus deles não ia derramar fogo, coisa nenhuma. E aí, quando chega a vez de Elias, ele restaura o altar do Senhor, coloca lá as 12 pedras, prepara o novilho, prepara a lenha, o novilho, manda derramar água em cima, para mostrar que o meu Deus e o teu não envia fogo estranho. E de repente, antes do término da sua oração, Deus envia fogo que consome de cima para baixo, não respeitando a lei da gravidade, e consome o holocausto, a Bíblia diz, depois consome a lenha, a Bíblia diz, depois consome as pedras e depois a água. O que o Senhor está dizendo para mim e para ti é que o fogo arderá, a chama está acesa. Mas Ele quer contar contigo para que você possa entender que hoje você é um sacerdote e você precisa colocar lenha. Pedro, quando diz vós porém sois, ele está falando comigo, está falando contigo, está virando para mim e para você e diz: olha, talvez a pedra que os construtores rejeitaram, isso é problema deles, mas quanto a mim, quanto a vocês, vós porém sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. É contigo que Deus está falando. Ele está contando contigo e você não está entendendo isso. Ele está dizendo que essa chama ainda, pastor, a minha vida o senhor não tem noção, o senhor não tem noção o que eu tenho feito. Eu quero te dizer que a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Eu quero te dizer que a graça do Senhor está sobre a tua vida e que Ele está mantendo uma chama acesa, dizendo para ti: olha, a qualquer momento, quando você entender que tu precisa se santificar, porque antes de tudo isso, os sacerdotes precisavam se santificar e aí depois poder levar a lenha. Deus está mandando para mim e para ti, dizendo o seguinte: se santifique, e logo em seguida, saiba que eu vou receber tudo isso, e você vai poder levar a lenha, e vai poder então fazer com que esse fogo se propague. E o fogo aquentará a sua família, aquentará os teus, através da tua vida. Vós sois raça eleita e sacerdócio real. É contigo. Não empurra para o teu irmão e nem empurra para o teu vizinho. Não joga para a tua esposa e nem para o teu esposo. É contigo. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real. Outrora, aquilo que Deus havia passado na lei para Moisés era em dizer que os sacerdotes, Arão e seus filhos, ficariam com a incumbência de levar lenha, e que essa lenha pudesse então fazer com que o fogo se propagasse e consumisse o holocausto. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para ti que você tem essa função dada por Deus. Você é sacerdócio real, é contigo. Ah, pastor, eu não me sinto capacitado, eu não me sinto, isso é desculpa, isso é balela. Quem está garantindo isso não sou eu. Quem garante isso é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso é que me garante. Eu estava falando ontem, vou repetir para você mais uma vez para poder encerrar. Eu estava falando ontem que a gente ministra, e durante muitos anos de nossas vidas, eu mesmo cantei, e a gente canta aqui, não é que vamos deixar de cantar, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Até que eu fui ler um estudo em que o autor disse assim: olha, o que era teu era a morte, o que era teu era o flagelo, o que era teu era a humilhação, o que era teu era tudo aquilo que Cristo suportou na cruz do Calvário. O que era teu era o cálice,
aquele cálice que Cristo bebeu. Senhor, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Era algo horrível. Aí Jesus logo em seguida: mas Senhor, que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Aquele cálice era meu, aquele cálice era teu. Então, em nome de Jesus, nós precisamos amadurecer. Eu estava falando aqui ontem justamente sobre isso, com um grupo que veio aqui, Juízo do Hip Hop, no culto, na explosão de louvor que tivemos aqui ontem. Estava falando justamente sobre isso. Uma parte da música 7 do CD deles, e que me abençoou muito, e que dizia justamente isso: que não é pela fé e nem pelas minhas obras, e sim pela graça e misericórdia. Às vezes achamos, irmãos, que é porque Deus olhou para mim e para ti e achou que você é bonitinho, você é bonitinha, eu vou fazer. Não, é por graça e misericórdia. É pela misericórdia e pela graça de Deus, ou pela graça de Deus e pela misericórdia. Graça, favor e merecido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que mais uma vez esse domingo pela manhã, o Senhor está dizendo aí: por mais que tu aches que esteja apagado, por mais que tu aches que as coisas se perderam, que acabou, por mais que tu aches tudo isso, o Senhor manda te dizer que esse fogo, Ele não pode apagar, porque quem o mantém é o Espírito Santo de Deus. E que Deus está contando comigo e contigo. Versículo 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele. Hoje Deus está te chamando para acender lenha. Toca no teu irmão e diz o seguinte: você não precisa de muita coisa. Fala assim: você não precisa de muita coisa, você só precisa pegar a lenha. Fala com ele: você só precisa pegar a lenha e acendê-la. Olha para o pastor: não precisa de fósforo, o fogo já está no altar. Você não precisa de álcool, o fogo já está no altar. Deus só quer que tu pegue a lenha. O Senhor quer que tu possa pegar essa lenha, e Ele te garante o seguinte: o fogo arderá, sempre arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha. A lenha está do lado de fora, querido, você não reparou isso? O lugar da lenha é dentro, não é fora. Por isso que tu está sentindo frio espiritual, porque a lenha está fora, o fogo está lá, a brasa, a lenha está do lado de fora. E o Senhor hoje está dizendo, chamando a essa responsabilidade: não empurra para ninguém, não passa para ninguém isso não, é teu, é meu. A cada manhã dá trabalho, tem que pegar a lenha, e com prazer, irmãos. Pega a lenha com prazer. O que é pegar a lenha com prazer? É entender a posição que Deus te colocou, e a posição que Ele te colocou só Ele pode te tirar. Pegar a lenha com prazer é compreender o sacrifício que gera para mim e para você. O sacrifício que é fazer com que esse fogo se propague. Pegar a lenha, catadores de lenha. Semana passada, o tema da mensagem foi apenas um vaso. Se eu intitulasse essa mensagem, eu diria para você que aqui nesse lugar, para mim e para ti, quando alguém te perguntar quem tu és, o que tu fazes, você vai dizer: eu. Sim, você. O que tu fazes? Quem tu és na tua igreja? Eu. Sim, você, rapaz. O que tu é? O que tu faz? Eu sou apenas um catador de lenha. Eu sou apenas um catador de lenha. Mas para onde tu leva essa lenha? Eu levo ela para o altar. Mas como é que tu vai fazer para essa lenha pegar fogo? Não. A Bíblia diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Tem fogo lá. Toca no teu irmão e diz assim: tem fogo. O Senhor está contando contigo como catador de lenha. Aquele que vai... Se Pedro não tivesse me dado um embasamento bíblico para garantir para você que vós sois sacerdócio real, não podia pregar isso, queridão. Mas através da teologia, de um embasamento bíblico, eu posso dizer para você que você hoje é um sacerdote. Jesus o sumo. E
como co-participante, co-herdeiro, me deixa, por graça e misericórdia, essa função. E aí eu consigo fazer uma analogia entre os dois textos, um paralelismo, usar a hermenêutica e dizer para você sem medo de errar: vós sois sacerdócio real de um novo tempo, de um tempo onde o maior sacrifício já foi feito. O meu e o teu é básico, é catar lenha, é apanhar lenha. E Deus quer que tu possa fazer isso com excelência. O segredo da vitória é apanhar lenha. Apanha a lenha e leve até o altar, e tu verás o que Deus vai fazer. Versículo 13, eu termino. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, meu Deus. Olha para cá. O Senhor, essas palavras são tão poderosas, irmãos, que elas ecoam no mundo espiritual, e eu posso garantir para você que são verdadeiras até nos dias atuais. No mundo espiritual eu posso dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se fosse de maneira diferente, o Senhor já ia deixar lá em Levíticos, dizendo assim: olha, quando Jesus vier, o fogo vai se apagar. E quando Jesus determina para os seus discípulos: olha, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, aquele dia programado para a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que as pessoas foram batizadas e vinham como que labaredas de fogo. Olha o fogo novamente aí, querido. Vós sois templo do Espírito Santo, e como línguas de fogo, e as pessoas falavam em línguas estranhas. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele se prepara para dizer: olha, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles não sabiam o dia, não sabiam o momento, mas eles estavam atentos que algo iria acontecer. E de repente, como línguas de fogo, o Espírito Santo vem e é derramado sobre toda a humanidade. Eu quero te dizer que o dia de Pentecostes vale para o dia de hoje, para o dia de amanhã, depois de amanhã. Portanto, que os catadores de lenha possam entender que a minha função e a tua é colocar lenha no altar. Tem catador de lenha aí? Eu encerro. Durante muitos anos da minha vida, eu aprendi algo. Eu aprendi a depender. Eu dependia de alguém para orar por mim. Eu dependia, nos momentos mais difíceis, de alguém para buscar por mim. Eu dependia de alguém para interceder por mim. Tudo que acontecia, existiam as pessoas certas que eu tinha que estar ligando, dizendo: olha, aconteceu isso, eu não sei mais o que vou fazer. Você não entende que tu és sacerdócio real. Tu não consegue entender que o Espírito que estava sobre os patriarcas está sobre a tua vida. Tu não consegue compreender que o mesmo Espírito que habitou em Paulo é o mesmo que habita em mim. Tu não consegue entender, é o mesmo que habita em vós. Tu não consegue entender que o espírito de ousadia está sobre a tua vida. Se olharmos os homens antigos, Elias com aqueles milagres maravilhosos, o primeiro milagre lá no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 17, ele vira para Acabe e diz: não choverás segundo as minhas palavras. E a Bíblia diz que não choveu. Que coisa maravilhosa demais isso aí, irmãos. Ele diz: não vai chover, não é segundo a palavra do Senhor, não falou isso não. Falou segundo as minhas palavras. O texto diz isso: segundo as minhas palavras não vai chover. E a Bíblia diz que por 3 anos e meio não choveu. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. O mesmo Espírito que está sobre a vida de Elias está sobre a tua. Espírito de ousadia. Então, em nome de Jesus, que você possa compreender isso.
Esse Espírito maravilhoso de excelência está sobre a tua vida. Tu só precisa ser mais ousado, tu só precisa confiar mais, tu só precisa ser um bom apanhador de lenha. Em nome de Jesus. Se é para apanhar lenha, eu serei o melhor. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que na tua frente tem aí um holocausto. Na tua frente o Senhor colocou diante de ti e quer virar para ti e declarar: eu só quero que tu faça uma coisa: apanhe lenha. Então, em nome de Jesus, tu tem que ser o melhor na tua função. De que maneira, pastor? Se é para adorar, tu tem que adorar com toda a tua alma. Aí Jesus vira para a mulher samaritana, lá no final daquele questionamento do capítulo 4. Aí ele vira: não, meu pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Senhor. Perdão, irmãos, estou muito resfriado. A procura dos verdadeiros adoradores, sim. Meu pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Senhor, E os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em outras palavras, é como se ele virasse para a samaritana e dissesse assim: tu entendeu, mulher? Tu precisa adorar o meu pai em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que ela, quando sai da sua casa, ela vem com o cântaro para carregar, para lá no poço de Jacó pegar água. E de repente ela deixa o cântaro de lado. Hoje é manhã de deixar o cântaro de lado, porque tu entendeu que Cristo é a fonte de águas vivas. Larga o cântaro. Aqui, deixa eu encerrar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Pode vir para cá, Augusto. Pode vir para a oferta aqui. Ai, Jesus. Deixa eu só encerrar para você. Até me perdi quando eu olhei para a hora. Ai, meu Pai. Lembrei. Deixou o cântaro. Eu quero dizer para você, tem muita coisa na tua mão. Aí, tu não consegue apanhar lenha. Muita coisa. Tu quer fazer um monte de coisa. Tuas mãos estão ocupadas. Não dá para apanhar lenha assim. Por favor, olha nos olhos do teu irmão, da tua irmã, e diz assim: precisa largar as coisas que estão na tua mão para poder apanhar lenha. Não, pastor, eu preciso comandar a minha família, pastor. Eu preciso. Entrega a tua família para o Senhor. Apanhe lenha. Não, pastor, se eu não segurar o meu casamento, entrega o teu casamento para o Senhor e apanhe lenha. Não, pastor, os meus estudos, os meus trabalhos. Eu não estou dizendo que você tem que largar o trabalho, mas entenda que você precisa colocar tudo nas mãos do Senhor e apanhe lenha. Catadores de lenha, irmãos, com excelência. Peraí, deixa eu ver aqui. Essa lenha é essa, Senhor. Está aqui, meu Deus.